A graça e a paz, meus queridos irmãos da Igreja Batista Sinai. Desejar a todos aí um bom dia, uma boa manhã, nessa manhã de domingo, para todos os irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com toda a igreja. Com os irmãos da nossa igreja aqui, Batista Sinai, e também com você, que é o nosso amigo. Se você está acessando aí as redes sociais, se você está acompanhando aqui também esse momento da Escola Bíblica Dominical, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permeie o seu coração e lhe abençoe nessa manhã de domingo. Nós vamos dar continuidade hoje a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dessa igreja, com o tema que já é o tema do trimestre, que é Uma Vida Voltada para Deus, do pastor John Piper. E hoje nós estamos encerrando, inclusive, esse período do trimestre com esse tema, Uma Vida Voltada para Deus. A partir do próximo domingo, nós já teremos um novo tema no qual a gente vai se debruçar. Para esse momento, nós vamos pedir a todos que fechem os olhos e vamos orar a Deus, pedir a direção dele para o estudo da palavra que vai iniciar nesse instante. Soberano eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos em Tua presença santa na manhã desse dia, com os nossos corações alegres, dispostos a Te servir e também a sermos usados pelo Senhor para a Tua glória, para o Teu reino. Ó Santo Deus, nós Te agradecemos por esse momento de aprendizagem, de estudo, que o Senhor, Deus, o Senhor próprio esteja conosco aqui, nos abençoando, tomando a direção de todas as coisas. Que o Senhor traga, Santo Deus, o Teu Evangelho puro, a Tua palavra pura, ó Santo Deus, para que possamos, por ela, sermos guiados. Fala comigo, Pai, fala com os meus irmãos, com os amigos, com todos que estão ao alcance dessas redes sociais nesse instante. Muito obrigado por tudo. Toma os Teus servos, os irmãos da Igreja Batista Sinai, aqueles que estão longe e aqueles que estão perto. Que o Senhor, nesta manhã, possa realmente falar conosco para que possamos nos guiar pelos Teus caminhos. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Esta é a oração que Te fazemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei no início, nós estamos finalizando hoje o estudo, cujo tema era Uma Vida Voltada para Deus. Né? O tema é Uma Vida Voltada para Deus. Hoje é a última lição desse tema, né? Diga ó. Então, nós estamos finalizando hoje e o tema da lição de hoje é Instituições, Importância e Riscos. Então, quais são as importâncias, né? Qual a importância que as instituições têm e também os riscos, né, que tem dentro dela. A gente vai ver isso à luz da Bíblia, como é de costume aqui na Escola Bíblica. Então, nós tivemos a primeira etapa falando da Escola Bíblica aqui em 2021. A gente teve como tema O Único Deus Verdadeiro, né, de Paul Washer. Estudamos durante um bom tempo aqui, os professores, nós, os alunos, trabalhamos muito esse tema. E nessa segunda etapa, que é esta que está encerrando hoje, a gente está trabalhando com Uma Vida Voltada para Deus, do pastor John Piper. E a partir do próximo domingo, nós estaremos iniciando, né, uma nova etapa do estudo da Escola Bíblica Dominical, que vai ser celebração das disciplinas. Embora a gente já esteja fazendo, de certa forma, isso, mas nós vamos conhecer, vamos trabalhar, vamos esmiuçar, tá certo, esse tema sobre celebração das disciplinas do escritor Richard Foster. Tá bom, irmãos? Que Deus possa abençoar esse novo trimestre. Aí é uma grande oportunidade para você. Se você ainda não iniciou um estudo, é a oportunidade. Participe da Escola Bíblica Dominical, reserve esse tempo para você estudar junto com a gente a palavra de Deus aqui com essa ferramenta, né, que são as redes sociais, que a gente pode disponibilizar. Você aí na sua casa, onde você estiver, você pode compartilhar com a gente acerca da palavra de Deus. Amém, irmãos? Está disposto? Tudo feliz? Tudo certinho? Vamos dar início, vamos dar continuidade, então, à palavra de Deus. Eu queria aqui, para iniciarmos, falar desse tema, né? Instituições, importância e riscos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 14, os versículos de 1 a 4.
Romanos 14, a carta de Paulo, né, aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vamos ver o que Deus fala aos nossos corações a respeito do tema. E vamos devagarzinho esmiuçando aí esse tema que é importante para o nosso crescimento espiritual. Diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás dela louvor, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aqui o texto bíblico para iniciar, né, esse estudo da palavra de Deus, que foi o próprio Deus que instituiu, né? Algumas instituições foram o próprio Deus que instituiu. Outras o homem viu a necessidade e passou a instituir também para essa convivência social. Então, que Deus possa aplicar essa leitura aos nossos corações. Meus irmãos, vem, para a gente chegar assim, no ápice do estudo da palavra de hoje, do conteúdo de hoje, a gente sabe que a vida do homem, ela é moldada, a nossa vida é moldada por ideias. Não coma isso. Ele foi aprendendo, não coma isso, não faça isso. Ao ser interrogado disso, responda isso. Não ande por aqui, diga tal coisa, respeite as instituições, as pessoas. Quando estiver doente, coma tal coisa. Então, são as ideias que vão surgindo, que vão norteando, né, que vão moldando a nossa vida enquanto a gente vive aqui. Só que, para essas ideias terem uma projeção maior, para que ela alcance mais pessoas, mais indivíduos, para que ele alcance objetivos para um número maior de pessoas, olhe para mim, essas ideias, elas ficam alicerçadas, respaldadas em instituições. Então, quando você, por exemplo, tem uma ideia e você pega essa ideia e junta e leva ela e compartilha com uma instituição, essa instituição vai dar respaldo à sua ideia e vai disponibilizar toda a sua estrutura para publicação, para divulgação dessa sua ideia. E aí as coisas vão acontecer, vão fluir de maneira melhor. É assim na família, é assim com a igreja, é assim com a escola. Então, as pessoas têm as ideias, têm os conteúdos, né? Têm as invenções, e elas pegam essas ideias, essas invenções e publicam, e dão notoriedade, publicidade, para que mais pessoas possam também usufruir daquele conhecimento. Então, dentro disso, e vendo essa possibilidade, essa vantagem de se pegar as ideias e colocarem nas instituições, então o que é que acontece? As igrejas evangélicas, nós, os evangélicos, os cristãos evangélicos, né, que professamos as novas do Evangelho, as boas novas de Cristo, a gente também, o que é que a gente fez? A gente também se aproveitou dessa ferramenta importante, que é a instituição, para que a gente possa também pregar o Evangelho. Não só a igreja, mas várias outras instituições que estão a serviço do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer uso das instituições para o bem, né? Porque tem muitas instituições, né, que elas já são criadas especificamente para o mal, que não é o caso aqui do que nós estamos falando. A gente se apropriar das instituições pertinentes para que a gente possa divulgar o Evangelho, as boas novas de Cristo, falar do amor de Deus para as pessoas. Então, mas também nós temos que tomar cuidado, porque todas as instituições, elas são manipuladas, né? Elas são trabalhadas, elas são gerenciadas, manutenidas por homens, por pessoas, por seres humanos. E aí
a gente tem que tomar cuidado com os riscos que podem acontecer por conta disso, por conta da humanidade na administração das instituições, para que a nossa vida possa estar sempre o quê? Voltada para Deus, né? Para que a gente não se perca nos nossos propósitos, para que a gente tenha sempre aquele coração inclinado à adoração, ao serviço, à obediência, à santidade, à vontade de adorar a Deus de maneira correta, para que a gente não caia nos erros, né? Para que a gente tenha conhecimento das coisas, para não vir a cair nos erros. Então, as instituições, embora sejam boas, elas também têm os riscos que a gente pode e deve conhecer para evitar. Amém, irmãos? Então, na definição de instituições, para a gente ir ganhando tempo, diz assim: instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social. Claro, ele precisa de indivíduos, precisa de pessoas, que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Então, quando a gente está inserido em uma instituição, a gente está dentro de algumas regras, alguns regramentos, algumas condutas, orientações, doutrinas, que esses indivíduos que fazem parte dessas instituições precisam obedecer, seguir, né, já que essas pessoas ou esses indivíduos fazem parte dessas instituições. Você quer ver uma coisa? A família é uma instituição criada por Deus, inclusive. Se você faz parte de uma família, você precisa obedecer às regras da sua família. Se você faz parte da igreja, né, se você faz parte de uma igreja, então, já que você faz parte da igreja voluntariamente, porque ninguém é obrigado, né, a fazer parte de uma igreja, você precisa, já que você faz parte, você precisa obedecer às regras, né, que tem dentro das igrejas e das instituições da escola, né? Se você vai para a escola diz assim: o fardamento é esse, então você precisa obedecer. Para você ter acesso, né, aos conteúdos da escola, você precisa obedecer, por exemplo, o fardamento, tem que andar de farda, né? Então, para você ter acesso às áreas da igreja ou a algumas vantagens, vamos dizer, alguns direitos de serem membros, então você precisa obedecer às regras da igreja, né? Então, isso, a igreja sendo uma instituição. Isso é assim de forma geral. Instituições são identificadas com uma função social que transcende os indivíduos e as intenções, mediando as regras que governam o comportamento vivo. Então, as instituições, elas não estão, elas não obedecem aos indivíduos. Os indivíduos que devem obedecer às instituições. Porque as instituições estão criadas e os indivíduos vão aderir a elas. Então, embora essa interação possa ser bem ativa, as instituições podem mudar regramentos, podem estar em constante evolução, em constante mudança. Mas enquanto as regras estiverem existindo, os indivíduos precisam participar de forma ordeira. Então, irmãos, as instituições são coisas maravilhosas, boas, né? Embora, como eu falei, algumas já são criadas, né, mesmo para o mal, para a perdição do homem, né? Então a gente sabe disso. Mas essa é a definição de instituições. E a gente tem diversos tipos. Estamos chegando aqui para a parte, vamos dizer assim, mais importante. Então nós temos diversas instituições. Temos a família, instituições de ensino, instituições religiosas, jurídicas, né? Instituições econômicas e instituições políticas. Então, são vários tipos de instituições que estão disponíveis para nós. Algumas delas a gente pode escolher, né? Como a escola, por exemplo, que a gente vai seguir, que a gente vai estudar, a igreja, que a gente vai frequentar, vai participar. A gente pode escolher o hospital que a gente vai ser, vamos dizer assim, que a gente vai ser atendido, a clínica que a gente vai ser atendido, né? Mas algumas outras instituições não nos dá esse direito. Só o fato de nós existirmos, nós já fazemos parte da instituição, como uma família. Você nasceu, você já está numa família. Você não teve a oportunidade de escolher: eu não quero essa família, eu quero outra. Mas a família, quando a gente entra nessa família, a gente vai participar agora daquelas regras. O Estado, por exemplo,
Quando nós nascemos, nós já nascemos em algum lugar, né? Nascemos no município, né? Naquele município tem as regras, né? Então a gente já participa daquelas regras do município, os impostos municipais, né? ISS, por exemplo, Imposto sobre Serviço, os impostos, e aquele município está dentro de um estado, né? O ICMS, por exemplo, que é um imposto de circulação de mercadorias. Então, aquele imposto é estadual. O IPI, por exemplo, se a gente está no município, está no estado, a gente está num país. Então, a gente paga os imposto de produto industrializado, é um imposto federal, né, da União. Então, existem as regras e nós precisamos obedecer essas regras. Não é porque a gente é crente, né, que a gente vai burlar as leis. Então, se a gente tem que, como Jesus Cristo diz, dai a César o que é de quem? De César. Então, se é para dar o tributo, vamos tributar. Se é para cumprir as nossas obrigações com o Estado, né? Vamos cumprir as nossas obrigações com o Estado. Se é para... Agora, desde que as obrigações com o Estado não venham a interferir nas obrigações para com Deus, que foi assim que Paulo fez, né? Em Tessalônica. Então, ele não obedeceu, dizendo que só um rei. O rei que ele estava proferindo não era o rei local, mas era o rei Jesus. Não só tem um rei, não. O rei é Jesus Cristo, né? O rei verdadeiro. Então, quando se trata do Evangelho, a prioridade é sempre o Evangelho. Amém, irmãos? Então, nós temos muitos exemplos de instituições, né, de várias áreas, mas aqui nós estamos já focando, querendo já funilar exatamente as instituições religiosas, nas quais a gente faz parte. Então, toda vez que a gente, por exemplo, você quer ver, quando a gente se converte ao Evangelho, se batiza na igreja, por exemplo, aqui na Igreja Batista Sinai, você se batizou, você já faz parte da Igreja Batista, do rol de membros, né? Com direitos e obrigações, né? Você pode votar e ser votado. Você tem o direito de participar das assembleias, né? Assembleias, de ter acesso a alguns documentos da igreja, a participar das decisões da igreja, né? E quando você é membro, então, se batizou, se tornou membro, já tem direitos e tem também algumas obrigações, né? Que a gente faz de livre e espontânea vontade, participar dos cultos, né? Ser assíduo aos trabalhos, para crescer na doutrina, abraçar a Bíblia, né? Não deixar a Bíblia como regra de fé e prática, participar ali da palavra de Deus, obedecer às Sagradas Escrituras, etc. Então, nós temos diversas instituições religiosas. Igrejas, nós temos seminários, né? Nós temos faculdades, nós temos convenções, juntas, nós temos centro de aconselhamento, instituições de amparo, grupos musicais, né? Grupos de louvor, nós temos o coral, nós temos coro infantil, coro jovem, nós temos diversas atividades, grupos de missões, nós temos pequenos grupos, nós temos hospitais, nós temos escolas, né? Escolas, nós temos escola batista, nós temos escolas evangélicas, escolas cristãs que professam os ensinamentos de Cristo. Aí nós temos rádio, televisão, a gente tem diversas áreas em que a gente pode utilizar para a propagação do Evangelho, impulsionada por essa base, né, por essa estrutura. Então, isso é importante que a gente faça isso. Mas, irmãos, nós temos pelo menos 3 instituições, e aí a gente já está começando a funilar um pouquinho o que a gente está querendo. Pelo menos dessas instituições todas que a gente conhece, olha que eu me referi mais às instituições religiosas, mas como eu falei, tem instituições políticas, econômicas, jurídicas, né? Tem a própria família, então são várias instituições. Mas dentro das instituições, né, nós temos pelo menos 3 instituições que eu queria trazer para os irmãos à luz da palavra de Deus, que foi o próprio Deus quem instituiu essas 3 instituições, pelo menos essas 3. Né? E ele mesmo colocou regras, e eu queria que os irmãos estivessem abertos hoje para que a gente possa estudar um pouquinho sobre essas 3 instituições. Primeiro é a família, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, Gênesis 2, os versículos 18 e o versículo 24.
Então, quando Deus, Ele próprio instituiu a família e colocou nessa família regras. Então, quando Deus instituiu a família, Ele queria manifestar o governo dEle dentro da própria família. Né? O domínio de Deus, o governo de Deus, a administração de Deus. Ele queria que Ele próprio fosse o administrador das famílias. Para que o quê? Te vá bem, para que as famílias vivessem felizes e vivam felizes. Então, Gênesis 2, 18 e 24, os irmãos já abriram, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, quando ele fala isso, ele está unindo o embrião da família, né? A base da família, que é o marido e a mulher. Deus que instituiu a família. Você que está na sua família, essa família foi instituída por Deus, pelo próprio Deus. E ele diz no versículo 24, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Mais para frente, portanto, deixará o homem o seu pai, olha o que Deus está dizendo, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí eu pergunto, dentro dessa... Como é que está a nossa vida, a nossa relação com a nossa família em relação ao que Deus planejou? Qual tem sido as nossas atitudes dentro da nossa própria família? Será que as nossas ações dentro da nossa família, no nosso trato com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos, tios, sobrinhos, como é que está a nossa relação com a nossa família? Será que ela tem realmente manifestado a presença de Deus, a glória de Deus, nessa instituição criada, né, pelo próprio Deus? Quando ele olhou que todas as criaturas dele tinham uma companheira, né, um companheiro, estava junto, e o homem estava só. Então, não é bom que o homem esteja só. E aí trouxe, né, fez da costela do homem uma mulher e juntou. Né? E depois ele falou, né? E serão os dois, uma só carne. Estava instituída a família. Nós temos um papel muito importante dentro da nossa família. É de ser bênção para a nossa família. É de ser exemplo para os nossos irmãos, para os nossos parentes. É de ser um agente transformador, um agente que induz a nossa família para os braços de Deus, né? Para os braços do Evangelho. E não o contrário, né? Porque essa instituição é divina. A família é uma instituição divina. E a gente sabe que ultimamente a família tem recebido, aliás, sempre ela recebeu muitas perseguições, mas ultimamente ela tem sido muito perseguida. Estão tentando tirar da família a orientação, a disciplina dos pais em relação aos filhos. Estão tentando tirar da família também o direito dos pais conduzir os seus filhos, criar os seus filhos, educar os seus filhos da forma como os pais acham diante de Deus que devem criar. E isso é importante que a gente esteja sempre atento para isso, porque esse papel da educação, da criação, né, da base da educação dos filhos está realmente reservado aos pais. Né, pela própria Bíblia fala sobre isso. Outra instituição que foi criada pelo próprio Deus, ou seja, uma instituição divina, Ele próprio criou, foi a igreja. Né? Os irmãos lembram, abra sua Bíblia, irmão, por favor, Efésios 1, os versículos 20 a 23. Abra aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, para ver o que é que Deus fala nos nossos corações. Sabendo que falamos da família, que o próprio Deus criou, uma instituição, olha que importância. A gente como família, a gente pode chegar muito mais longe do que sozinho, né? A família apoiando, um ajudando o outro, colocando toda a sua estrutura, né, para abençoar o marido, para abençoar a mulher, para abençoar os filhos, né? Os irmãos, um ajudando o outro. Então, uma família unida, abençoada, pode ir muito longe. Uma igreja que é a junção, né, agora das famílias, né, que serve agora com um propósito santo de servir ao Senhor, de adorar a Deus, né, como a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, né, a igreja. Então vamos ler esse texto, Efésios 1, de 20 a 23, que diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nosso Senhor não só instituiu a igreja, mas Ele é o cabeça da igreja. É Ele próprio que conduz a sua igreja. A gente conhece o texto de Pedro, quando Jesus perguntou aos discípulos o que é que as pessoas estavam achando, dizendo que era Jesus. Quem era Jesus para as pessoas? Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos, o que é que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? E aí os discípulos falaram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias ou um dos profetas que voltou. E Jesus olhou para isso que eles estão dizendo, aí dirigindo-se aos discípulos, nosso Senhor perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? E aí Pedro tomou a palavra, né, que a gente conhece, o Pedro, né, é bem dinâmico, ele falou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que afirmativa Pedro fez. E aí foi o momento em que nosso Senhor foi direto, né, sem interfúgio, ele foi direto, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não revelou carne nem sangue. Aí ele falou assim, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação, sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a da igreja, Deus, a eclésia, né, saídos para fora, é uma constância de movimento, a igreja. Então, é a reunião dos crentes, dos salvos, daqueles que professam a fé. Então, meus irmãos, o que nós pudermos fazer para impulsionar o Evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo, para servir aos nossos irmãos, aos nossos queridos, aos nossos amigos, aquelas pessoas até que nós não conhecemos, a igreja se restabelece como um local extremamente propício para a execução da obra de Deus. Porque a igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo, com vários membros, cada um com funções diferentes, e um vai abençoando o outro. Já pensou se o meu corpo fosse só uma cabeça? Já pensou, irmão, se eu fosse aqui, tivesse aqui falando só uma cabeça, né? Como é que eu ia gesticular? Como é que eu ia chegar até aqui rolando? Então, não, porque meus pés, né? Meus músculos, meus ossos, os membros inferiores e superiores, os órgãos internos do meu corpo, cada um com uma função diferenciada, todos eles concorrem para o meu bem, né? Para a locomoção, para a fala, a audição, a visão, o tato, o olfato, enfim, é assim que é no reino de Deus. E qual tem sido a nossa participação dentro desse organismo vivo que é a igreja? Essas coisas que são importantes a gente perceber, que a gente tem a oportunidade, né? A gente sabe que vários países não podem se reunir publicamente como igreja, né? Pessoas que se reúnem escondidas das autoridades que proíbem essa união, a igreja, né, viva, como nós temos essa facilidade aqui no Brasil, pelo menos ainda, né? Não sabemos até quando teremos essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, eu aqui falando nas redes sociais, e essas palavras poder chegar muito longe, até em outros países. Não sabemos até quando. Então, enquanto nós temos tempo, né? Enquanto nós podemos, a gente precisa aproveitar desse organismo vivo, de utilizar os nossos dons, os nossos talentos, e servir as pessoas. A igreja tem irmãos, a igreja tem espaço para absolutamente todos que queiram trabalhar nessa grande seara. Então, a segunda instituição instituída pelo próprio Deus foi a igreja, né? Jesus Cristo, quando instituiu. E no texto que eu li, né, no início, Romanos 13, de 1 a 4, a gente vai ver a terceira instituição, que foi o próprio Deus que instituiu, né?
né, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, de 1 a 4, nós fizemos essa leitura no início, nós vamos ler de novo, Romanos 13, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 4, diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Olha, está afirmando, né? As autoridades, né? Os líderes, né? Eles vêm de Deus, né? E aí as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras, né? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, ou seja, não traz de balde a punição. A punição vem para os que andam errado, né? Desobedecem às regras da instituição. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o quê? O mal. Então, quando Deus instituiu os governos, as autoridades, Ele fez isso para executar a justiça e as leis dele. Ah, Davi, mas será que todos os reis, todos os líderes, né? Todos os governantes, aquelas pessoas que exercem influência e autoridade sobre nós, será que todos eles obedecem, né, a Deus? Então, a gente precisa ter em mente que a gente só não deve obedecer às autoridades quando essas autoridades, elas professam ou elas vêm com ordens que vão ferir, vão de encontro à palavra de Deus. Como os apóstolos que pregavam, eram presos, açoitados e inquiridos a não mais sair pregando, e quando eles eram soltos de novo, já estava lá pregando de novo, não é? Então, rapaz, eu não falei com vocês para vocês não pregarem, mas como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Era essa a resposta dos crentes. Mas, fora isso, a gente precisa andar correto diante dos homens, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Para que vejam, né? Como fala da luz. Assim a nossa luz precisa brilhar. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? De quem, meus irmãos? Diante dos homens. Para que o quê? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Luz é para brilhar. Então, como é que um crente pode driblar os impostos? Como é que um crente pode ficar dando mau testemunho nessa área, né? Então, nós não podemos fazer isso. Precisamos sempre estar orando pelas pessoas que estão sobre nós, exercendo autoridade. Isso a gente podia até estender um pouquinho para o nosso trabalho também, né? Os nossos chefes. Às vezes tem uns chefezinhos que são meio chatinhos, né? Mas eles têm autoridade sobre nós. Então, esse negócio de ficar falando mal do chefe pelos cantos, né? Querendo derrubar o chefe, e não pode, meu irmão. Derrubar o chefe, pode não. A gente não pode derrubar o chefe, não. A gente pode orar por ele. Porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Irmãos, que maravilha a gente ser crente, não é não? A gente tem um Deus que está à nossa disposição para nos ouvir, para nos conduzir. Isso é maravilhoso. A gente pede a Ele, né? Por que a gente vai por um caminho que a gente julga mais rápido? A gente pede a Deus que Ele dá aquilo que a gente pede, né? Que Deus possa nos abençoar a essas três instituições, a família, né, instituída pelo próprio Deus, para que a gente possa obedecer essas regras na família, viver uma vida santa, né? A família é difícil, né? Mas é lá que a gente precisa começar, né? Treinamento. A gente precisa exercitar, né? essa obediência a Deus na família, na igreja e também no Estado, né? Obedecendo aos nossos governantes. Então, essas três instituições foram instituições divinas. E a gente pode e deve propagar as ideias, a gente pode e deve propagar as doutrinas, a gente pode e deve propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através dessas instituições.
Como é que está você, meu irmão, eu e você, no nosso trabalho? Você já ouviu falar no crente agente secreto? Aquele crente que está ali, mas... Já ouviu falar desse? Ele é agente secreto, ele é crente, mas ele não... Ninguém sabe, né? Ele está ali, mas ninguém sabe que ele é crente, ele não abre a boca, ele não diz nada. Quando tem uma conversa, ele não intervém, ele não interfere, ele não prega o evangelho para o seu colega, para o seu chefe. Ele, às vezes, nem vive o evangelho, né? Ele é aquele crente que se adequa a todos os ritmos, a todas as formas de agir, de pensar, mas ele não aproveita as instituições para pregar o evangelho. O autor da lição, o pastor John Piper, ele faz uma referência aqui em relação a Karl Marx, né? aquele líder comunista que escreveu vários livros, eu até já li alguns livros dele, né? Em 1848 ele escreveu um manifesto comunista, junto com Engels, né? Friedrich Engels, eles escreveram, né? Mas sob a liderança de Karl Marx. Quer dizer, aquelas ideias dele, né? Que até hoje tem influências tão grandes em toda a humanidade, inclusive no Brasil, eles tiveram 2 alicerces fortíssimos, né? 2 não, vários países, né? Aderiram a essas campanhas, mas eles encontraram nas instituições, meus irmãos, na Rússia na época, principalmente, a base para que eles pudessem propagar suas ideias. E até hoje as ideias de Karl Marx, Friedrich Engels e muitos outros estão pulverizadas no mundo todo. E o autor da lição ele traz essa reflexão. Mas se coisas mais, né? Hoje eu estava fazendo uma releitura, né, desse manifesto comunista e como as informações no livro, elas têm muitas coisas que são muito ruins para a família. Ela fala diretamente para a questão da fidelidade a Deus, etc. E por que essas coisas chegaram até nós e tem tantas influências sobre a vida da cultural dos países, até na modernidade, desde 1848, né, para cá. Por quê? Porque se apoiaram nas instituições. Então a gente tem as instituições que a gente pode se apoiar e pode fazer muita coisa para a obra de Deus, né, para a glória de Deus. Não propagar coisas que não acrescentam, né, a paz, o evangelho, a fé, a graça, a salvação de pessoas. Mas é isso que a gente precisa, aproveitar a família, aproveitar a igreja, aproveitar o Estado, o emprego, onde a gente tiver, hospital, onde você tiver, meu irmão, vamos trabalhar, fazer a obra de Deus. Nós estávamos aqui fazendo esse trabalho aqui em frente no posto de saúde, Bom Dia Saúde, né? Levando um cafezinho, etc., para as pessoas que chegam aí de madrugada. Mas só que a gente levou uma grande vantagem, porque a gente estava fazendo um trabalho, a igreja estava fazendo um trabalho de beneficência para aquelas pessoas que passaram a noite toda ali, aquela dificuldade de receber um cafezinho quentinho, né, de manhã cedo, 5 horas da manhã, um pãozinho, um mingau, um biscoito, alguma coisa, né, um bolo. Aquelas pessoas se sentiam bem, mas aquilo tinha uma alavancagem maior, porque a gente estava com uma camisa, Jesus transforma, e nós estávamos em frente à igreja. Olha, nós somos aqui da Igreja Batista Sinai, olha, já dá um respaldo, né? Quem são eles? Né? Nós somos membros da igreja, né? A igreja viva de Deus, então a gente pode, né, usar, né, das instituições, sim, para falar de Jesus, para ser bênção. Não é só para participar, não. Você é de onde? Sou da Igreja Batista Sinai. E aí? Só isso? A gente tem área, né? Para todos. Deus nos abençoe. Aí, irmãos, não tem como a gente fugir. O autor da lição, John Piper, o pastor, ele fala conosco. É uma pergunta instigante para nós, né? Estamos avançando aqui para a gente ir chegando para o final. É a pergunta que ele faz e traz-nos inquietações. A pergunta é a seguinte: será que o avanço da influência da verdade bíblica
por meio de instituições humanas, faz parte da vontade de Deus revelada nas Escrituras? Ou seja, será que tantas instituições, rádio, televisão, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, nós temos os periódicos, os boletins, os seminários, né? E várias outras igrejas e tantas outras instituições que estão professando o Evangelho de Cristo. Aí a pergunta que ele faz, será que todas essas influências que estão divulgando o Evangelho de Cristo, elas estão pautadas na verdade de Deus? É essa que a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre os riscos, né? As instituições são muito boas, mas elas também podem trazer riscos para nós que queremos ter uma vida voltada para Deus. Aí a gente pode pensar, e o autor fala assim, as instituições desenvolvem, por natureza, um poder autossustentável, oposto ao poder sustentador por parte de Deus, né? Existem expectativas humanas, empregados humanos, procedimentos, tradições, dinheiro, poder intelectual, propriedades, facilidades, reputações e uma clientela. Então, as instituições, pode ser a igreja, pode ser a escola, pode ser o trabalho, pode ser o jornal, o rádio, todas essas instituições que podem ser usadas, inclusive, para a propagação do Evangelho, elas precisam, elas são compostas de seres humanos, que são imperfeitos, nós somos imperfeitos. Então, nós temos uma grande responsabilidade, olhe para mim, dentro das instituições, no seu trabalho, nas igrejas, nas escolas evangélicas. Você coloca seu filho numa escola evangélica, então você tem uma responsabilidade ali também. Por que nós temos essa responsabilidade? Por que essa pergunta instigante? Poxa, eu estou na igreja, a igreja está propagando o evangelho, mas será que essa propagação do evangelho ela está respaldada na palavra de Deus? Ou ela já vem se perdendo ao longo do tempo? Ou ela vem mudando o foco ao longo do tempo? Ou ela prega um pouquinho o evangelho, mas ela desvia o foco em uma boa parte da sua existência? Será que nós também não podemos ser usados dentro de instituições que, ao invés de estarem dentro da palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus faz, e a gente às vezes está sendo utilizados não para servir a Deus de maneira íntegra, sincera, honesta, mas sendo utilizado para propósitos humanos? O autor ele traz essa inquietação para nós, para que a gente possa, irmãos, a gente tem que ter um cuidado de conhecer as instituições que a gente frequenta, saber o que é que a instituição faz, o que é que está fazendo, o que é que a nossa instituição está fazendo. A Igreja Batista Sinai, eu tenho o privilégio de poder participar de reuniões do conselho, reuniões aqui juntamente com os irmãos da direção. A gente tem um cuidado de observar onde está sendo canalizados os esforços, estão sendo canalizados os esforços da igreja, né? Os irmãos, para onde estão indo, o que é que estão fazendo, para ver se nós não estamos perdendo o foco, que é a propagação da palavra de Deus, que é a doutrina dos irmãos, que é o cuidado com o próximo, com os que necessitam, tanto os domésticos da fé como aqueles que estão lá fora. Se nós estamos indo buscar as ovelhas que estão perdidas, as que estão desanimadas, né? O foco da igreja, nós não podemos nos perder nisso. Essas inquietações a gente precisa realmente ter. Outra coisa que é muito importante que a gente esteja é atento com aquelas instituições que a gente pode escolher. Eu não vou entrar em detalhes, mas já fui convidado para uma instituição, uma certa instituição, 3 vezes. Eu disse, essa daí eu não entro de jeito nenhum. Não faz parte da da palavra de Deus diante daquilo que eu conheço. Né? A mesma instituição me convidando com pessoas diferentes. Eu disse aí, não é para mim. Embora eu sei que até alguns irmãos que professam a fé, participam dessa certa instituição que eu estou falando.
Mas a gente precisa tomar cuidado aonde a gente está indo, para onde está andando. O Salmo capítulo 1, Nosso Senhor fala através do salmista Davi, né? Olha, cuidado com quem você anda. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem muita coisa que está aí, irmãos, que estão maquiados, né? De coisa boa. Como é que você vai participar de um grupo, de uma instituição que é pró-aborto? Não tem lógica. É pró-aborto. Irmãos, não procede, não consegue ter um link na Bíblia, né? Na palavra de Deus. A gente tem que se basear sempre na palavra. Como foi falado, errais, né? Porque não conheceis o quê? As Escrituras. Então a gente precisa conhecer as instituições e ainda, além de conhecer, vigiar para ver se está tudo correndo de acordo com os propósitos, os objetivos. Amém, irmãos? Tudo certinho aí? Uma respirada? Estamos chegando já aqui para fazer o desfecho da palavra da leitura. Certo? Deste modo, as instituições evangélicas podem se tornar contradições e artificialidades do poder divino que havia antes. Então, aqui ele fala assim, tudo isso pode fazer com que uma instituição continue funcionando, mesmo quando o Espírito Santo já se retirou. Né? Tem tantas instituições vazias, né? Que estão mais a serviço de homens, mais a serviço de interesses pessoais, de interesses financeiros, de interesses de projeção social, né? E a gente precisa estar atento para que nós próprios não venhamos a nos envolver, né, nessas armadilhas, nesses riscos que tem as instituições por serem manutenidas, gerenciadas por pessoas de carne e osso, né, falhas, sujeitas às falhas. Amém, irmãos? Então esse cuidado o autor traz aqui para que a gente não perca de vista, porque a gente precisa servir a Deus na causa, mas também precisa ficar atento para ver se onde estamos servindo, o que estamos fazendo, estão de acordo com a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? 1 Pedro 4,10 diz assim, aqui a gente vai ver agora algumas orientações bíblicas para procedermos diante das instituições. E diante das instituições, como é que a gente faz para que a gente possa tomar os cuidados necessários, fazer o que a gente precisa fazer dentro das instituições, porque elas ajudam na propagação do Evangelho, na solidificação do crente, no apoio dos irmãos que precisam, das pessoas lá de fora, mas também a gente precisa saber se a gente, de alguma forma, aquelas instituições, nos locais que elas estejam, se elas não estão desvirtuando, perdendo o foco e mudando o sentido nos quais elas foram criadas. Então, 1 Pedro 4,10, o primeiro tema diz assim, qual a primeira orientação bíblica? Devemos servir ao reino de Deus através das instituições disponíveis, considerando a importância que tem. Primeira coisa é essa, precisamos servir nas instituições. Então, ninguém está isento, dizendo, não, irmãos, vamos servir. Sirva na sua família, na escola, na igreja, sirva no trabalho, né? Sirva no seu estado, onde você estiver, você pode servir dentro da instituição, ela vai dar uma alavancagem, Deus vai lhe mostrar uma forma de você servir. Como é que eu posso servir? Eu vou ajudar o meu chefe nessa área aqui, eu vou dar sugestões para ele. Você está servindo, né? Olha o que a Bíblia diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é uma forma de servir. Quando você ora por uma pessoa do seu trabalho, da sua família, quando você liga para um primo, um irmão que está afastado ou que não está nos caminhos do Senhor, você dá uma boa noite, você disponibiliza a sua casa, o seu recurso, o seu carro, para essa pessoa, você ora com ela, com seu irmão, com um parente qualquer, você está servindo a Deus. Quando você evita uma briga, uma agressão na sua família, no meio, você está servindo a Deus. Então, a gente tem diversas formas. Então, a primeira orientação bíblica para procedermos diante das instituições é que devemos servir ao reino de Deus através das instituições. 1 Pedro 4,10, abriu? Diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, meu irmão, você tem dom? Tem dom. Eu também tenho. Deus distribuiu, né?
Tem talento? Tem, pronto, também tem, Deus distribuiu. Então, se a gente tem dom, tem talento, facilidades, habilidades, vamos desenvolver, né? Não tem motivo para nós não fazermos, né? E Eclesiastes 9, versículo 10, abra sua Bíblia aí, Eclesiastes 9, versículo 10, depois de Provérbios, né? Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmão, eu já até falei sobre isso aqui em outras oportunidades, que a gente é salvo para servir, né? E é melhor servir do que ser servido. Quando a gente serve, parece que o próprio Deus vem e nos serve. A gente está servindo uma pessoa, às vezes volta cansado, mas parece que vem aquele refrigério, né? Aquela coisa boa de você se sentir bem, porque você atuou no reino de Deus para servir a uma pessoa. Eu vou lançar um desafio para você aí. Venha às 5 horas da manhã. Salvo engano, é no último dia útil do mês. Essa semana que vem, vem aqui 5 horas da manhã. Trabalhar aqui na igreja com a gente, para servir aos nossos vizinhos daqui da comunidade que vem para o posto de saúde aqui. Venha, vai dar um cafezinho para ele e você vai voltar, vai se sentir tão bem, porque o próprio diz que quando a gente faz um desses meus pequeninos, disse Jesus, a mim o fizeste, né? Que Deus abençoe. Então, a primeira orientação bíblica é que devemos servir no reino. A segunda orientação bíblica diante de como procedermos nas instituições, sabe o que é? Não confiar em poderes residentes na cultura humana. Nós não podemos confiar nas instituições, achando que as instituições têm poder nelas próprias. A igreja tem poder, a escola, o seminário tem poder, a família tem poder. Olha para isso. Não, a nossa confiança não deve estar nas instituições, deve estar em Deus, que atua através das instituições. Não achar que é a sua voz que é bonita, é a sua inteligência que é grande, é você que é um renomado profissional, né? Você que é forte. Né? A confiança nossa não está em absolutamente nada disso, que a confiança do crente deve estar sempre pautada em Deus. Irmãos, você acha que nosso querido pastor Heber, por exemplo, que é o presidente dessa igreja, um homem de Deus, um homem que fala fácil, né? Um homem que tem uma sabedoria na fala, né? Nas mensagens que proferem, fruto de estudos, né? De unção. Você acha que o pastor Heber, o pastor Décio, um homem que conhece e lê muito a palavra, a Bíblia, você acha que esses homens de Deus, quando eles vêm pregar, quando eles vêm ensinar na igreja ou em qualquer lugar, vocês acham que eles não se submetem a Deus? Vocês acham que eles dizem assim, não preciso mais de orar, não preciso mais de me consagrar, não preciso mais de me submeter a Deus porque eu domino isso aqui? Não, porque esse trabalho na obra de Deus é completamente diferente. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho para Deus, a gente precisa se humilhar diante de Deus, a despeito do conhecimento que você tenha dentro da matéria, da sua desenvoltura naquilo que você vai fazer. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, né? Então, com certeza, o pastor Heber, o pastor Décio, ou qualquer outro irmão que venha assumir para falar, ou até para ensinar, ele precisa, meus irmãos, se submeter à orientação de Deus, para que aí sim, através da orientação de Deus, as ações sejam alavancadas pelas instituições. Então, Salmo 33, versículos 17, diz assim, Salmos 33, 17, o cavalo é vã, esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Isso, o cavalo era muito utilizado na guerra, né? Então, o salmista fala que o cavalo é vã esperança de vitória. É vã, o cavalo é um animal forte, potente, né? É viril, né? Imponente, mas apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Então, o salmista estava dizendo que eu posso ter muitos cavalos aparelhados, né? Equipados, com homens ali em cima equipados, mas a vitória vem do Senhor. O Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então,
Você pode fazer o quê? Trancar tudo, trancou tudo, botou 200 soldados ali, mas se o Senhor não tiver, não adianta nada, irmãos. Não adianta. O nosso Senhor é que é o nosso escudo e broquel. Nosso Senhor é que nos livra de todo o mal, que nos guarda, né? De todo o mal. Terceira e penúltima, devemos conhecer e conferir se estamos mantendo os objetivos bíblicos propostos nos ambientes que servimos. A gente precisa conhecer quais são os propósitos dos ambientes, onde está servindo, em que instituição, estou servindo aonde, na família, quais são os propósitos da minha família. Espera aí, aqui temos um propósito de não darmos palavrões na nossa família. Isso é um propósito que já vem dos nossos pais, a gente era pequeno e foi... Mas hoje estou vendo meus irmãos, ou eu próprio, estou dando um palavrão dentro da minha casa, da minha família. Não, então vamos voltar aos propósitos que foram erguidos. E ao longo da jornada, muitas vezes a gente vai se desviando do propósito, onde você serve. O que você faz, tem que ver se não está desviando. Talvez ele esteja muito longe. Lembra do rei Josias? Ele achou o livro na reforma que estava sendo feita no templo. Ele achou um livro lá empoeirado. E há muito tempo que as pessoas não liam. Quando abriu e viu, tomou um susto, né? Está muito distante o que Deus estabeleceu para nós fazermos, para o que nós estamos fazendo. Às vezes, o que Deus estabeleceu para nós, quando a gente compara com o que a gente está fazendo, tem uma distância muito grande. Atos 17, 11 e 12, falar sobre os irmãos de Bereia, né, que comparavam. Atos 17, 11 e 12 diz assim: o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas e também não poucos homens. Então não era porque era Paulo que estava falando, não era porque era Silas, né? Não é porque eram eles que estavam ensinando, mas eles iam na palavra de Deus. Deixa eu ver se o que eles estão falando estão de acordo com a Bíblia. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Hoje eu percebo que o que está faltando muitas vezes é a gente comparar o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente diz, o que a gente come, o que a gente bebe, aonde a gente vai, com a palavra de Deus. Está precisando a gente comparar. Porque às vezes a gente está seguindo e a gente está bem longe da palavra de Deus. A gente precisa confrontar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não tem fim para nós enquanto vivemos aqui. É a nossa regra de fé e prática. Então devemos conhecer e conferir se estamos mantendo os objetivos bíblicos propostos nos ambientes que servimos, para que a gente tenha a nossa vida, para mim, voltada para Deus. Estamos concluindo, meus irmãos, último item, orientação bíblica para procedermos diante das instituições, última orientação. Estar vigilante para a canalização das glórias, sempre para Deus e não para nós próprios. Existe uma inclinação do homem muito forte, que é de querer um elogio, né? Domingo passado, a irmã que veio trazer uma palavra da 2 de julho, falou bastante sobre isso. Que os elogios, né? A gente receber um elogio não é nada demais, né? A gente tem que trabalhar muito a nossa mente para quando o elogio chegar. Trabalhe sua mente, meu irmão. Porque o que a gente faz na obra de Deus não é para nós. É para a obra de Deus, é para a seara dele. Então, a honra e a glória que merece é Deus. Então, não é porque você fez que você... aquele irmão. Não, é para a obra de Deus, né? Quem vai recompensar ele é o próprio Deus. Então, a gente tem que vigiar muito. Olha para mim aqui, olha para mim. Às vezes a gente canta bem, tem uma voz bonita, né? A melodia da voz. Então, a gente pode querer se ufanar daquilo, mas é aquele talento, aquele Deus, que em Deus foi Deus. Se você fala bem, né? Se você é um bom orientador, se você
é um bom pregador, se você é uma pessoa que tem uma liderança boa, você lidera grupos, você lidera pessoas, você lidera... Então, você pode, em algum momento, você pode se perder, ou eu posso me perder, nessas questões de elogios, de reconhecimento das pessoas, e achar que nós somos alguma coisa, achar que nós merecemos, ó, para mim, achar que a gente merece, né, glórias. Não, eu quero... Por que não? Eu quero mais. Por que não fez isso? Por que não me deu isso? Pessoas que trabalham na igreja, que fazem coisas na igreja para a obra de Deus, para a glória de Deus, né? E querem retribuições. Né? Querem retribuições. Não, eu quero isso. Exigem coisas que cabem mais no mundo, né? O trabalho na obra de Deus é completamente diferente. A gente doa. A gente se dá, a gente dá o nosso tempo, a gente dá o nosso dom, o nosso talento, o nosso dinheiro, a nossa vida, né, para o reino. E a gente não espera nada em troca. É isso que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então vamos vigiar para que a vontade de receber glória, né, de receber elogios, de tapinhas nas costas, né? Que isso não caia sobre nós, que a gente vigie muito, porque é muito difícil. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a entender a palavra dele nessa manhã. Eu vou trazer um texto aqui para uma reflexão da gente, e a gente vai encerrar esse momento aqui de estudo da Escola Bíblica Dominical. Um texto para reflexão dos irmãos e da igreja, diz assim, que eu trouxe para vocês. Minhas atitudes nas instituições que participo ajudam na divulgação do Evangelho de Cristo? O meu andar, o meu falar, o meu agir, as minhas atitudes, né? O meu comportamento nas diversas instituições que eu participo ajudam na propagação do Evangelho de Cristo ou atrapalham na propagação do Evangelho de Cristo? Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, que Deus possa acrescentar ao seu coração e ao meu coração aquilo que ficou, porventura, faltando aqui nessa manhã, e que o próprio Deus possa tirar os excessos que, porventura, aconteceram aqui durante a minha fala, mas Deus é soberano para todas as coisas, Deus é bom. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Vamos orar encerrando esse momento. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos pela tua presença entre nós, te agradecemos pelo estudo da palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se estendem de geração em geração e se renovam a cada dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Nos ajuda a assimilar a tua palavra, a sermos fiéis a ti em todos os lugares que a gente passar, onde a gente estiver. Perdoa os nossos pecados e as nossas imperfeições. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo com lição nova e tema novo. Amém.